Olá, vamos agora então para a nossa aula de geografia de hoje, né? Bom, nós vamos iniciar a unidade 6 da apostila de geografia, falando sobre os transportes, as transformações desses meios de transporte e também de comunicação. Mas hoje, especificamente, vamos falar sobre os meios de transporte, as mudanças que ocorreram, né? O homem tinha necessidade de transportar alimentos, de se locomover. Por esse motivo, os meios de transporte surgiram e, de acordo com a necessidade que o homem via de fazer esses transportes de carga, de se locomover, né, de fazer esses transportes de mercadorias, é que esses meios foram se modificando ao longo do tempo. Nós temos aí na página 126, né, a imagem de alguns meios de transporte, inclusive alguns eram puxados por animais, as carruagens, né? Eram bem diferentes dos meios de transporte que estamos acostumados a utilizar nos dias de hoje, mas antigamente esses meios eram os mais utilizados. Então, meios de transporte utilizados em algumas cidades antigamente. Já na página 127, nós já temos os meios de transporte utilizados em algumas cidades atualmente, né? Que são meios de transporte mais rápidos, mais eficazes, tá? Então, nós temos aí esses meios de transporte utilizados hoje em dia, tá bom? Nós temos aí o metrô, né? E temos também carros, automóveis aí, de vários jeitos, vários modelos, coisa que antigamente não tinha. Você sabe quais são os principais meios de transporte de comunicação utilizados atualmente? Eles são os mesmos que os utilizados antigamente? Né? Nós já observamos aqui pela própria imagem que não, que os meios de transporte mudaram ao longo do tempo, de acordo com a necessidade que o homem via, né? De se locomover, de transportar o que ele precisava, né? De ter transportes específicos para cada tipo de carga, de mercadoria. Então, realmente, os meios de transporte não são como antigamente. Teve sim mudanças. Quais são os meios de transporte retratados nas imagens? Tia Grazi já mostrou, né? As carruagens, carroças, né? Temos aí o metrô, alguns carros de passeio, tá bom? E que diferenças nós podemos observar? Antigamente, esses meios de transporte eram os animais que puxavam, eram mais simples, né? Hoje já é a motor, já temos motor, pessoas que administram essa máquina, né, que é um automóvel. Então nós já temos essa diferença aí nesses meios de transporte. Ideias em construção, página 128. Importância dos meios de transporte e de comunicação são essenciais na nossa vida hoje em dia, para transporte de alimento, para transporte de mercadorias, de utensílios, de tudo, né? Então, nós precisamos muito disso e também o meio de comunicação, que hoje, né, não existem fronteiras por conta disso, pelo fato de ter essa comunicação de fácil acesso. Isso também foi muito importante. Então, o automóvel, o avião, a internet, a televisão são alguns dos principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente. Então, o automóvel, o avião, a internet e a televisão são os mais utilizados atualmente. Grifem esses 4 aí, por favor. Eles são responsáveis por conectar pessoas e lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares e oceanos cada vez mais rápido e percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares distantes. Os meios de transporte e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação utilizado pelas pessoas que viviam distantes umas das outras. As viagens entre um país e outro duravam meses e eram realizadas, por exemplo, por meio de navios. Hoje, é possível conversar em tempo real com uma pessoa que vive em um país distante e ir para um lugar longe em apenas algumas horas. Parando para pensar na atualidade hoje, nos dias que estamos vivendo.
Estamos em meio a uma pandemia, né? Vocês estão tendo aulas virtuais, aonde vocês estão tendo contatos com as professoras através de vídeos, de videoaulas. Já pensou? Se não tivesse desenvolvido, se não tivesse buscado meios de melhoria, será que isso seria possível? Né? Nós sabemos que não. Então, olha o quanto é importante essa questão da comunicação também, além da questão do transporte, né? Bom, aí logo abaixo tem uma demonstração de uma grande variedade de meios de transporte e de comunicação. Nós temos, inclusive, aí na imagem essas demonstrações. E aqui pergunta, qual é o meio de transporte de comunicação que você mais utiliza atualmente? Pensa em um pouquinho, analisa, né? E veja qual é o meio de transporte que você mais utiliza atualmente. Construindo conhecimento, então, na página 129. Como os meios de transporte ao longo do tempo, como que foi a evolução desses meios de transporte para que chegássemos hoje nessa tecnologia, inclusive com tratores, maquinários, né, plantadeiras e tudo mais, que tem uma tecnologia computadorizada dentro da cabine dessas máquinas, né? Então é uma evolução muito grande. Então nós vamos ver isso daí, os meios de transporte ao longo do tempo. Como você já estudou, o deslocamento sempre fez parte do cotidiano dos seres humanos. Grifem aí. No passado, os animais domesticados eram muito utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Algumas embarcações, como as canoas, os barcos a velas e as caravelas, eram utilizadas para essa finalidade. Elas se deslocavam a partir da força do vento ou da força humana utilizada para movimentar os remos. Então, nós temos aí, né, muitas comunidades tradicionais do Brasil, como os povos indígenas e os ribeirinhos, ainda utilizam a canoa como seu principal meio de transporte, tá? Com a invenção, grifei também, das máquinas a vapor durante os séculos XVIII, surgiram meios de transporte capazes de realizar grandes deslocamentos com maior velocidade. Os navios e trens, por exemplo, passaram a transportar grandes quantidades de mercadorias e de pessoas com mais segurança e rapidez, ou seja, houve uma necessidade de fazer transporte de carga em maior quantidade. Então, houve a necessidade de pensar em um meio de transporte capaz de fazer esse transporte aí, né? O vapor d'água era a principal fonte de energia que movimentava os navios e trens naquela época. Grifem aí. Durante o deslocamento, era necessário queimar carvão para esquentar um grande recipiente de água e produzir o vapor, que movimentava as máquinas localizadas dentro desses meios de transporte. Então, através do fogo, né, criava-se aquele vapor por conta do fogo que fazia essa máquina se movimentar através desse calor, desse vapor da água, né? Então, o fogo fazia com que esse vapor da água existisse e esse vapor produzido movimentava essas máquinas aí, tá? Os navios e os trens antigamente. Agora nós temos outro meio de transporte aí, na página 130, muito utilizado antigamente, principalmente na época dos impérios, né? Das famílias mais ricas. Então nós temos aí as liteiras. O que eram essas liteiras? Essas liteiras aí eram uma cadeira portátil, aberta ou fechada, capaz de transportar pessoas. Em geral, era utilizada pelas famílias mais ricas e levada por pessoas ou cavalos. Então, nós temos aí uma ilustração, né, no Brasil. As liteiras foram utilizadas durante o período da colonização portuguesa. Então, as liteiras eram dessa forma, às vezes puxadas por animais e às vezes até por pessoas mesmo que carregavam aí os seus senhores, né? Então, as liteiras, carruagens e charretes eram os principais meios de transporte individuais utilizados nas áreas urbanas ao longo do século XVI, 17 e 18. Entre os transportes coletivos, isto é, que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo, estavam os bondes, os bondinhos, né? Que eram muito famosos também, principalmente na cidade de São Paulo, onde começou aí o desenvolvimento dessa cidade.
Olha só aí, tá? A primeira linha de bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro, em 1856. Então, grifem isso aí. No Brasil, uma das primeiras linhas de bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro, em 1856. Depois, foi aí se espalhando pelo Brasil, na região de São Paulo, onde começou também esse movimento industrial, que precisava muito da questão dos bondinhos para fazer o transporte das pessoas. Naquele período, os bondes eram puxados por burros e eram os principais responsáveis por transportar as pessoas em suas atividades diárias. Décadas mais tarde, esse meio de transporte passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor, até que em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bonde movida por eletricidade no Brasil. Aí já não era mais a vapor, já era através da energia elétrica. O bonde elétrico foi um dos principais meios de transporte da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, tá? Página 131, esse Família e Escola, por conta do momento em que estamos vivendo, é um pouco impossível, né, de fazer no momento para que você traga uma fotografia para compartilhar com os demais colegas. Mas faremos isso assim que possível, tá bom? Mais tarde, no início do século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte. Então, olha só, primeiro estávamos a vapor, não é mesmo? Depois do vapor, nós já passamos para a eletricidade. Agora nós já passamos para o petróleo. Grifem aí. O petróleo, isto é, a matéria-prima usada para produzir gasolina e óleo diesel. Continua grifando. A partir daí, as opções para se deslocar de um lugar para o outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades do ser humano, até ser humano. Embora tenha sido inventada ainda no século XIX, foi durante o início do século XX que o automóvel se popularizou e se tornou o principal meio de transporte. Grifem aí. No Brasil, essa popularização do automóvel se deu por volta da década de 1950, com a construção de importantes rodovias. O uso cada vez maior de veículos automotivos levou à construção de muitas estradas e ruas, que transformou a paisagem e o ritmo das cidades brasileiras e de diversos países, né? Tanto é que com esse desenvolvimento, com essa estruturação, veio também os problemas de poluição, de congestionamento, né? Então, foi bom? Foi. Mas com esse desenvolvimento, com esse boom, né? Desse desenvolvimento aí, desses transportes, da questão do automóvel, nós também começamos a ter problemas que são enfrentados até hoje, desde congestionamentos, né, até a poluição e outras coisas mais, tá? Página agora 132. Nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos foram substituídos pelos ônibus. Por quê? Porque agora o ônibus era mais rápido, agora tinha o petróleo, então deixaram de usar o bonde, passaram a utilizar os ônibus. E por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade. O metrô passou a integrar a paisagem das principais cidades do mundo. Também, né, o metrô começou a ter seu espaço aí. Nós temos a construção do metrô na cidade de Londres, na Inglaterra, durante o início do século XX. Aí tem o número 1. Existem linhas de metrô no lugar em que você vive? Não tem, né, gente? Aqui não tem. Em Rio Verde não tem linha de metrô. Então, você costuma utilizar esse meio de transporte? Como que você costuma, sendo que aqui não tem? Então, nós não temos esse costume. Quais são as vantagens de se transportar por meio de metrô? Ele é mais rápido. Ele é um meio de transporte mais rápido que consegue transportar um número razoável, né, de pessoas, uma quantidade maior de pessoas, tá bom? Também foi nesse período que se desenvolveram novos meios de transportes que se movimentam no ar, tá? Os balões infláveis e dirigíveis deram lugar aos pequenos aviões. Naquela época, eles percorriam pequenas distâncias
e com poucos passageiros. O que são dirigíveis? Grandes balões cheios de gás e conseguem flutuar na atmosfera. Hoje são geralmente utilizados em eventos esportivos. Agora nós vamos ir para a página 133. Acredita-se, grifem isso aí, que foi no ano de 1906 que um avião decolou, voou e pousou pela primeira vez na história. Esse avião, denominado 14 bis, foi construído pelo inventor brasileiro Albert Santos Dumont e voou cerca de 220 metros na cidade de Paris, na França. Então, Albert Santos Dumont foi o pioneiro nesse transporte aí aéreo, né? E ele era brasileiro. Isso é muito bom, né? Ter brasileiros que dão um pontapé inicial para grandes descobertas assim. Então, Alberto Santos Dumont foi uma das pessoas importantes aí para o desenvolvimento desse tipo de transporte. A partir de então, os aviões se tornaram um dos principais meios de transporte responsáveis por vencer longas distâncias em curto período de tempo e com maior segurança. Então, nós temos a réplica do avião 14 bis na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Outra importante máquina voadora surgiu logo após o avião. Foi qual? O helicóptero. Mas lá no século XV já havia uma ideia parecida com o helicóptero, criada por Leonardo da Vinci. No entanto, o primeiro voo bem-sucedido também ocorreu na França, em 1907, e permaneceu no ar por apenas alguns segundos. Olha só a evolução. Começamos desde a questão do vapor, pela eletricidade, através do petróleo, que é a gasolina e o diesel, e agora já estamos falando daqueles que são movidos através do ar, né? Então, olha essa evolução aí, o quanto foi importante. Grifem aí. Ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte, que os tornaram mais rápidos e seguros. Hoje, os navios, trens e aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país para o outro, né? Nós temos inclusive aí portos que onde esses navios recebem e também fazem o descarregamento de produtos, né? Temos aí os trens também. Então, existe uma grande importância nessa questão da importação e exportação que esses meios de transporte permitiram, tá? Página 134. Esses meios de transporte também se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países, como Japão, França e Alemanha, os trens de alta velocidade, conhecidos como trem-bala, são a principal alternativa para se locomover de uma região para outra. Então, nós temos aí trens-balas utilizados no transporte de passageiros no Japão, essa ilustração aí, tá? Os caminhões e ônibus também são os principais meios de transporte de carga e de passageiros em alguns países do mundo, como no Brasil. Esses veículos percorrem distâncias menores, são mais lentos e possuem menor capacidade de carregamento quando comparados com navios, trens e aviões, mas são tão importantes quanto. Tanto é que nós temos muitas frotas aí de caminhões nas rodovias que fazem aí transporte de mercadorias o tempo todo, né? Grifem aí. Nas cidades, os automóveis ainda são o principal meio de transporte individual. Porém, com o tempo, foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros. No Brasil, esse também é um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas para se deslocar entre cidades, estados ou diferentes regiões. As motocicletas também costumam ser utilizadas como meio de transporte individual, tanto internamente nas cidades, quanto no deslocamento em maiores distâncias. Os transportes coletivos das cidades também se tornaram mais eficientes para o deslocamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Além das linhas de ônibus, trem e metrô, novas máquinas surgiram e transformaram a paisagem urbana.
Então, de acordo com a necessidade do ser humano de locomoção, de transportes, esses transportes foram melhorando, né? Página aí 135. Os veículos leves sobre trilhos, também conhecidos como VLT, e os ônibus de rápido transporte, ou BRT, se tornaram soluções de transporte em várias cidades do mundo e também nos grandes centros urbanos, para que as pessoas pudessem se locomover com mais agilidade. Então, nós temos um veículo leve aí sobre trilhos, que é o VLT, da cidade do Rio de Janeiro. O número 2 tem a seguinte proposta: reúna-se com um colega e desenhe no espaço a seguir quais são os meios de transporte que costumam circular na rua ou no bairro onde sua escola está situada. No caso aí, nós vamos fazer uma adaptação. Você vai fazer individualmente e vai fazer na rua ou no bairro que você mora, tá? Quais são os veículos que costumam passar aí na sua rua? E você vai fazer essa ilustração, ok? Bom, conecte o assunto aí na página 135. O transporte nas grandes cidades do Brasil. Como você já viu anteriormente, os automóveis, os ônibus e o metrô são os principais meios responsáveis pelo transporte cotidiano das pessoas que vivem nas áreas urbanas. Então, as pessoas utilizam mais o quê? Automóveis, ônibus e metrô. Quem vive na zona urbana, precisa se locomover, para trabalhar, para estudar, como são mais rápidos, utiliza-se mais esse tipo de transporte. No entanto, a população enfrenta diversos problemas ao se deslocar para realizar suas atividades, como estudar, trabalhar, passear, etc. Grifem aí, os engarrafamentos estão entre os principais deles, um dos principais problemas. Olha aí na página 136. Na cidade de São Paulo, por exemplo, estudos indicam que as pessoas levam, em média, 2h30 por dia para realizar seus deslocamentos diários. Então, para você chegar no seu trabalho, para você voltar para sua casa, ficar 2h30 no trânsito, né? É algo um pouco complicado, realmente cansativo. Além dos congestionamentos, grifem isso aí, a lentidão e a lotação de trens, ônibus e metrô demonstram que os serviços de transporte coletivo fornecidos para a população ainda são insuficientes em muitas cidades do país. E mesmo com os avanços e a ampliação das linhas, o transporte coletivo de algumas cidades brasileiras não atendem adequadamente toda a população, infelizmente. Por isso, essa quantidade de pessoas, a gente até vê na TV, nos jornais, esse empurra-empurra, pessoas querendo entrar para poder chegar no local de trabalho, ou seja, a quantidade de transporte público disponibilizado para a população ainda é pouca, né? Nós tínhamos que ter uma quantidade maior nesse efetivo de transportes aí, para que as pessoas tivessem um pouco mais de tranquilidade e não sofressem tanto com esse tumulto que enfrentam todos os dias, né? Para chegar ao trabalho e tudo mais. Página 137. Grifem aí. Para ajudar a resolver o problema do transporte, muitas cidades brasileiras têm construído ciclovias destinadas ao deslocamento por meio das bicicletas. Além de diminuir o engarrafamento, as ciclovias contribuem também para diminuir a poluição do ar e melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. Por elas circulam inúmeras bicicletas, patinetes e skates. Então, nós temos aí as ciclovias, que são realmente uma alternativa para as pessoas que buscam aí um transporte mais rápido, mais eficaz. Leia a notícia a seguir. Pesquisa mostra que 12% dos cidadãos consideram o transporte público um problema. O transporte público é o quarto maior problema das cidades para 12,4% da população de 319 municípios brasileiros, ficando atrás apenas da violência e segurança, da saúde e do desemprego. De acordo com a pesquisa sobre o perfil da mobilidade urbana nas grandes cidades. Então, nós temos aí, né, um pedacinho de uma notícia que mostra que o transporte público é um dos maiores problemas enfrentados
pela população. Essa questão de se deslocar e enfrentar todos os dias esse tumulto, engarrafamentos e tudo mais, realmente é algo complicado, porque as pessoas têm horário. Então, se a pessoa tem horário, ela precisa cumprir o seu horário, e isso atrapalha um pouco. Reúna-se com um colega, tá? Então, aí você pode fazer com alguém da sua família, conversar com a pessoa, não precisa escrever, não precisa registrar. Converse com alguém, reflita sobre os meios de transporte público oferecidos no município em que você vive. Indique uma medida que poderia ser tomada para melhorar esse tipo de serviço. Existem várias medidas, né? Desde a questão de disponibilizar mais transportes, até o momento de fazer os reparos necessários nesses transportes, para não deixar que eles estraguem de vez e tenham uma despesa grande para o município, não é mesmo? E disponibilizar também mais pontos para que as pessoas possam ter facilidade para acessar esse meio de transporte. Então, existem vários meios aí que a gente pode adotar para que isso daí melhore. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Respondam aí essas questõezinhas que ficaram para trás, que a tia Grazi, inclusive, explicou. Eu vou colocar logo após aí o gabarito dessas questõezinhas e vou colocar também, crianças, um link, tá? De um vídeo que fala justamente sobre esses transportes, sobre a evolução dos transportes, e é um vídeo adicional, né? Para que vocês possam aí adquirir um conhecimento a mais, que sempre é bom, tá? É isso. Então tá bom. Fiquem com Deus e até a próxima aula.